Antes da Criarte nascer, antes de montarmos essa escola, existe uma história da nossa infância. E eu quero compartilhar com você hoje que desde que eu me entendo por gente, desde quando eu era criança, eu sempre amei escola. Eu estudei numa escola de crianças pequenas, educação infantil lá em Paraty, que é onde eu morava. E gostava tanto daquele lugar que aos 10 para 11 anos, a dona da escola me contratou, me colocou lá para trabalhar como auxiliar de classe dela, que naquele tempo ela era professora, né? Era dona da escola e professora. Então, desde que eu consigo trazer a minha memória, a escola sempre esteve no meu pensamento, no meu coração. E quando às vezes até os meus filhos hoje perguntam, né, quando estão para pensar o que fazer, como que eu escolhi a minha profissão, eu falo que, na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhida por ela. A minha história, né, se juntou à Alessandra quando eu fui de São Paulo para Paraty e fui dar aula de capoeira em Paraty para as crianças nos bairros, e eu conheci a Alessandra. Conheci a Alessandra, e a Alessandra que me levou para a educação. Fui fazer magistério, né, Alessandra, naquela época, e aí eu entrei para a educação e não saí mais. Depois nos casamos e viemos morar em Ubatuba. Aí é onde começa um pouquinho o começo da Escola Criarte. Eu tinha um trabalho aqui em Ubatuba, trabalhava como auxiliar de classe numa escola, né? Essa foi a minha experiência antes de abrirmos a Criarte. O Serginho trabalhava em outra cidade ainda, então as coisas eram bem complexas, né? Início de casamento, ele trabalhando em outra cidade, logo veio o nosso filho. E todo começo de casamento, vocês sabem, todos que são casados sabem como é. Então eram tempos bem difíceis e eu acabei sendo dispensada do meu trabalho depois que meu filho nasceu. E cheguei em casa chorando, né, Serginho? Quer contar um pouco? Chegou em casa chorando muito, né? E muito triste. E eu falei para ela assim: Ale, fica tranquila, fica calma, porque se Deus fechou essa porta é porque Ele tem uma melhor. Eu gosto muito de cozinhar, né, Serginho? Muitos pais da escola sabem disso. E eu lembro que eu falei para ele que nós estávamos em tempos complexos ali financeiro, e ele falou para mim: por que você não faz, né, o salgado e eu vou vender na praia? E deu tudo certo porque a gente conseguiu ali com aquele trabalho, com aquele esforço, nós conseguimos ali pagar as nossas contas, né? O começo de casamento não é fácil. Um filho pequeno, né? E aí eu lembro, e começa a linda história da Criarte, né, nas nossas vidas. Eu lembro que eu tinha um dos meus irmãos ainda tinha ficado em Paraty, minha mãe já morava aqui, meu pai, e ele estava para vir morar aqui, e um dia minha mãe me chamou, falou: Ale, eu vou ver uma casa para o seu irmão, vamos comigo hoje? E aí eu saí com ela para nós vermos essa casa para ele vir morar aqui. E onde eu cheguei? Nessa casa que é a Escola Criarte, há 25 anos atrás. E quando nós entramos nessa casa com o objetivo de alugar, né, para o meu irmão morar, não pensava em escola, amava a educação, mas não tinha em minha mente projetar, montar uma escola. Só que algo lindo aconteceu naquele momento que eu entrei nesse imóvel. E conforme eu ia andando nos cômodos desse imóvel, eu senti que Deus desenhou. Até me emociono. Eu tinha apenas 20 anos, né? Apenas 20 anos. E já encarou de abrir um CNPJ, começar uma escola sem dinheiro, só a força de vontade e muita fé, né? E eu lembro que os móveis que nós compramos para colocar na escola foi de uma escolinha que faliu em São Paulo e veio tudo dentro de uma Kombi. Verdade. Então os móveis usados, né? E começamos do nada. E quando eu entrei nessa casa,
Deus foi desenhando essa escola no meu coração. E cada cômodo eu conseguia ver um maternal, um pré. E incrível que dentro desse imóvel tem 2 banheiros que estão até hoje ali. E eu falava um banheiro masculino, um banheiro feminino. E quando eu olhei tudo aquilo, aquilo formatou na minha mente como uma escola. E eu lembro que o aluguel era muito caro, né? Há 25 anos atrás, eu lembro até hoje, o aluguel era R$660. E era bem caro naquela época. E eu lembro que minha mãe falou que não daria para o meu irmão morar aqui. Só que depois daquele desenho na minha mente, eu falei para a moça que trouxe a gente, separa essa casa para mim. E eu lembro que a minha mãe falou, Lê, você não vai conseguir morar aqui. É muito caro esse aluguel. E eu não consegui explicar para ela. E aí eu cheguei em casa e falei para o Serginho, né? Falei, Serginho, Deus desenhou uma escola na minha mente. Lá onde eu fui ver a casa para o meu irmão. Vamos montar? Aí o que você falou? Vamos. Então, em outubro de 1997, nós firmamos um contrato de aluguel com esse imóvel, né? E abrimos um CNPJ. 2 professores que amavam a educação, sabiam estar na sala de aula, na capoeira. De repente, nos deparamos com uma empresa, com pessoas, né? Com uma equipe que era pequenininha lá no começo. Tenho muito orgulho de estar aqui na Escola Criarte desde o início. Lá em 97, eu passei um dia com a minha família aqui em frente da escola e estava tendo um momento de família num parque, que hoje é um parque tão grande aqui. E nesse dia, algo me tocou. Eu falei, acho que eu vou vir para essa escola. Em 98, eu trouxe minha filha. Giovana começou pequenininha, e conseguiu se formar aqui, né? Fez toda a parte do momento de escola dela. Eu tenho muito orgulho da Escola Criarte fazer parte não só da minha vida, como da minha família. Eu lembro que ela se estendia e se estendeu na casa dos meus pais. Os meus pais vinham buscar a Giovana com muita alegria. O Serginho ainda imita o meu pai chamando a Giovana no portão, um portão baixinho, não tínhamos esse portão grande que hoje tem escola, porque a Escola Criarte era muito pequenininha. Tínhamos uma sala, que era a sala da Alessandra, lá tinha um sofazinho, aquele sofá, nossa, tantos projetos nós construímos ali naquele espaço. Esse sofá era muito disputado, a gente sentava, tínhamos nem 10 funcionários, a escola não tinha nem 20 alunos. Então eu tive o privilégio de fazer parte desse momento. E é tão gostoso lembrar, né, que eu vi sendo construído as salas lá atrás. Tínhamos um teleférico aqui na escola. Nossa, o dia do teleférico aqui era uma alegria. Subíamos, né, tinha uma escada, tinha uma árvore, daí tinha fila, daí o Serginho ficava lá em cima e aquele teleférico passava pelo parque. Nossa, eu lembro de que a quadra era chão batido e nós tínhamos que colocar grama. E colocamos grama nesse parque, né, nessa quadra. E ficamos quase um mês, as crianças vendo aquela grama crescendo, até nós irmos com as crianças lá e vimos toda aquela grama crescer. Tínhamos uma horta, né, as crianças levavam, né, alface, cenoura. Hoje nós estamos construindo horta na escola. Então, assim, são muitas lembranças que fazem parte, né, da minha memória. Eu agradeço muito a Escola Criarte por eu estar aqui, por ela fazer parte da minha vida, da minha família, e quero ainda continuar por muitos anos, porque hoje eu sou aposentada, mas eu quero continuar aqui, fazendo parte dessa grande família.
tivemos que lidar com uma parte administrativa. E aí foi bem difícil, né, Serginho? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque uma coisa é a pessoa ser professor, outra coisa é a pessoa ser administradora, né? São duas funções completamente diferentes. E foram muitas noites de choro, muitas madrugadas sem dormir. E dentre esse tempo, né, mais complexo, mais difícil, a gente chegou em alguns momentos assim muito específicos de grandes dificuldades e nós pensamos em desistir da escola algumas vezes, né? Porque a gente sempre amou o que a gente faz e ama até hoje, mas não saber administrar uma empresa trouxe dores grandes que pareciam que estavam sufocando o amor que a gente tem pela educação e tinha naquela época. Foi quando nós resolvemos vender a nossa escola, né, por um tempo. E nós colocamos tudo à venda, eu lembro disso, porque quando nós fizemos as contas, num determinado momento, nós só tínhamos conquistado uma casa própria e nós teríamos que vendê-la, você lembra? Para colocar dentro da escola e ainda faltaria dinheiro. Foi quando o Serginho falou, chega, não aguento ver você mais chorando de madrugada, pensando o que vai fazer no outro dia, nós vamos parar por aqui. E aí nós colocamos a escola à venda, né? Colocamos a escola à venda, mas mais uma vez o Papai do Céu não deixou. Então nós entendemos que o cuidado de Deus, né, dentro dessa missão, ele continuava ali e continua até os dias de hoje. E na verdade Deus mudou a nossa história. Nesse momento o Serginho falou para mim, Alê, a gente tem que deixar essa escola muito melhor do que ela já é, né? Porque ela era muito boa já pedagogicamente. Tanto que ela tinha alunos, ela crescia, mas administrativamente nós estávamos falhando naquela época por não saber gerir uma empresa. Então quem comprasse essa escola sairia muito bem. A gente que tinha algumas dívidas grandes, né? E ele falou, vamos melhorar mais. Então eu fui estudar. Ele falou, eu cuido da escola e você vai estudar a parte administrativa. Então fui fazer cursos para a gente melhorar a escola para vender. Resumindo, a escola melhorou para nós, né? Para falar, né, da escola Criarte, vou voltar a 1999, foi quando eu recebi o convite da Alessandra para assumir a sala do maternal. Por quê? Porque como a escola já estava começando a crescer, ela sairia dessa sala, que era a dela, e precisaria de alguém, né, para assumir esta função. E eu, com muito orgulho, estou aqui até hoje. E aí nós conseguimos, nessa melhora administrativa, a comprar alguns imóveis da escola, né, vários aqui já são nossos. Então, assim, a nossa história foi mudada. Então, com uma boa administração, uma boa gestão, nós também conseguimos valorizar cada dia mais a nossa equipe, o nosso time. Hoje são mais de 70 colaboradores dentro dessa escola, que vivem dessa escola, e para nós é um privilégio poder honrar essa equipe que acredita nessa missão que um dia foi confiada a mim e ao Serginho, e essa missão ficar muito mais leve com cada um deles conosco. Eu cheguei na cidade de Ubatuba aos 18 anos, recém-formada, e para mim era um sonho poder trabalhar nessa escola. E aqui fui recebida pela Alessandra e pelo Serginho como membros da minha família. Então eles fazem parte não só do meu desenvolvimento profissional, mas também do meu desenvolvimento pessoal, do meu desenvolvimento como pessoa, porque eles sempre foram de aconselhamentos, sempre fizeram parte de tudo na minha vida, em todos os momentos, tanto os momentos felizes como os momentos tristes, sempre estiveram aqui para nos apoiar, e eu sou muito grata a Deus por isso. Foi aqui que eu vi meus filhos crescerem, né? Eles se formaram aqui, hoje já não estudam mais aqui, mas a Escola Criarte fez parte então da minha vida
em momentos muito especiais. A minha história começou com a história da Criarte em 2008, quando eu cheguei aqui, vinda de São Paulo, com uma filha de 1 ano e meio. Eu vim procurar uma instituição de ensino que pudesse me acolher e atender às necessidades que eu acreditava serem fundamentais para o desenvolvimento dela. Então, a minha história começa como mãe. E eu me apaixonei por essa escola, pois aqui eu sempre, cada vez que eu precisava de um suporte, de uma orientação, de um olhar para minha filha, aqui eu encontrei. Um belo dia, anos mais tarde, a Alessandra e o Serginho me convidaram para fazer parte da equipe. E, meu Deus, bateu aquele frio na barriga. Eu falei, puxa, eu conheço a história da Criarte como mãe, que eu admiro, que eu acredito ser a melhor escola. Hoje eu vou aceitar a proposta de trabalho. Será que eu vou gostar do que eu vou ver por detrás dos bastidores? Quando eu vim para cá compor a equipe, a família Criarte, eu descobri que para que eu, mãe da Luísa da Silva Cacciatore, que é a minha preciosidade, que foi ela que eu entreguei primeiramente a essa escola, eu descobri que para eu sentir toda essa seriedade, essa cumplicidade, é que por detrás dos bastidores existe um trabalho muito sério, muito verdadeiro e humano, em busca da excelência pedagógica. E a escola cresceu, né? Ela foi melhorando, nós fomos ampliando esse espaço, continuamos, né, ampliando todo o espaço físico. Com isso vieram muitos prêmios, né? Nós somos aí há mais de 9 anos sendo reconhecidos como uma escola referência na cidade. Também ganhamos já alguns bons prêmios de gestão a nível Brasil. Nossos professores também já participam de projetos e foram já premiados, são premiados constantemente. Eu entrei aqui em 2010, eu tinha 21 anos, solteira, recém-formada, e foi aqui que eu aprendi, né? Aqui foi uma segunda escola, né? Eu aprendi a ser profissional, né? Eu cresci como pessoa, tive a oportunidade, né, de estar aqui no começo do Fundamental 2. Hoje sou mãe, né? Hoje eu sou esposa, e estar aqui na Criarte não me ajudou só a crescer no lado profissional, né? Mas também no meu lado humano, né? Hoje eu sei que eu tenho amigos aqui, e o que mais me chama a atenção aqui na escola é justamente essa parceria, essa unidade, um ajudando o outro. Isso que eu levo para minha vida. E ver que se estende a minha família, né? Não se estende só a mim, isso é muita gratidão a Deus.
E aquela missão que começou no coração de uma criança, né, sem nem imaginar o que aconteceria, e depois se tornar uma escola dessa, com tantas famílias que já passaram por aqui. Hoje nós já recebemos os filhos dos nossos alunos aqui, não é mesmo? Agora, os nossos alunos que passaram por aqui na pré-escola estão trazendo seus filhos para estudarem aqui, né? E recebemos depoimentos até hoje de alunos que cresceram nessa escola e o que são hoje, o que se tornaram, não só profissionalmente, mas como ser humano. Vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência nessa escola, em que eu entrei com 2 anos, lá em 98, no maternal, e fui sair apenas no final de 2010, depois de concluir o ensino fundamental 2. Acho que uma das primeiras coisas legais a se comentar é a respeito do ambiente, que sempre foi bem familiar e muito acolhedor. Isso sempre me deu uma sensação de pertencimento à escola e à própria cidade de Ubatuba. O que, de certa forma, me ajudou não só a aprender a me comunicar, mas também a ter empatia e cuidar do próximo, fosse com os meus colegas, professores ou qualquer outra pessoa. Outro ponto é que na Escola Criarte os professores sempre me deram muita liberdade e segurança para poder ser curioso, para poder perguntar, me desenvolver e também aprender por conta própria. Isso, inclusive, foi algo que levei para toda a minha vida, não só depois no ensino médio, quando eu já estava morando em São Paulo, mas também na faculdade e na minha carreira. É até bacana comentar que eu sempre gostei muito de tecnologia e a sala de informática era um lugar que eu tinha livre acesso. Eu até era incentivado pela escola a fazer projetos, resolver problemas e estimular a minha criatividade lá. Eu posso até dizer que foi graças a isso que eu tive a certeza desde cedo que era essa área que eu queria seguir. E hoje, 12 anos depois de sair da Criarte, eu sou engenheiro de sistemas embarcados em uma empresa de tecnologia chinesa. Nós falamos que a nossa missão é transformar a vida das pessoas através da educação, e isso continua queimando em nossos corações todos os dias, né, dentro dessa escola. Todos os dias, quando nós abrimos as portas dessa escola, essa missão ela incendeia o nosso coração de firmar valores, firmar princípios, formar seres humanos para fazer a diferença nessa sociedade e, em consequência de tudo isso, ter um aprendizado de excelência, se tornarem bons profissionais. E depois de contar toda essa trajetória da Escola Criarte, hoje nós temos uma escola consolidada na nossa cidade, oferecendo um serviço de educação com muita excelência e qualidade. Então hoje nós temos os segmentos da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e também está vindo aí o novo ensino médio dentro da Escola Criarte, onde nossos alunos vão poder terminar esse ciclo e ir para a faculdade. Também somos pioneiros aqui em nossa cidade no ensino bilíngue, programa bilíngue dentro da grade da educação infantil, alunos dos anos iniciais e finais também tendo essa possibilidade de estudar dentro de um programa bilíngue. Temos um espaço específico de gamificação e robótica, ensinando esses alunos a usarem a tecnologia a favor do aprendizado. Então, muitas coisas estão acontecendo dentro dessa escola, profissionais sendo desenvolvidos em todo o tempo, treinados para oferecer um serviço com excelência para os nossos alunos, para que eles tenham uma base de formação forte e possam utilizar de tudo isso para a vida.